em seguida, quero ler também com a igreja, livro de Levíticos. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Nos diz assim, verso até o 2. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Mas o texto, Levíticos capítulo 6, o seu versículo 12 e o 13. Mais uma vez, toda honra, toda glória seja dada em nome do Senhor Jesus, por Ele ter me concedido essa oportunidade. Nosso amado pastor Alex, que nos ligou, nos trazendo esse convite para estar nesta campanha, que eu creio que Deus vai dar nessa noite. Deus abençoe o pastor Alex, junto com a sua esposa, sua família, o amado pastor, a igreja nos faz presente, o pastor Ricardo, isso, me ligou, me desculpe, pastor Ricardo, Deus abençoe, a nossa irmã missionária que está lá atrás, ela, o esposo dela, Deus continue abençoando. Quem achou diz amém? Amém. Capítulo 6 de Levítico, do seu versículo 12 e o 13, que nos diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem tiver o assento pode assentar. Glória a Deus. Glória. Quero fazer dois pedidos aqui nessa noite, com autorização do pastor da igreja do Senhor. Quem trouxe celular, dá um sinal para ele assim. Quem trouxe celular? Eu quero pedir para vocês desligarem, acompanhando o silêncio. Amém? Glória a Deus. Faça isso, irmão, porque Deus vai falar com você. Amém. No silencioso, se você não querer desligar. Vou explicar o porquê. Porque conforme o pregador vai estar pregando, Deus vai estar falando com você, de repente pode tocar o seu celular. Aí você está prestando atenção na palavra, está vendo que Deus está falando com você. Qualquer toquinho que dá no celular, você perde a bênção, sai lá para fora e não tem nada. Então desligue o seu celular. O segundo é para você não conversar, amém? Está proibido conversar com quem está do lado, mas não está proibido de conversar com Deus do céu. Meus queridos irmãos, eu estava meditando nesses dois textos que nós acabamos de ler, no livro do profeta Abacuque, aonde traz para nós uma palavra de ânimo, uma palavra de avivamento, que todos os crentes pentecostais, toda a igreja pentecostal, lê esse versículo, lê essa palavra, porque traz para nós uma palavra de avivamento. E como eu creio que nessa noite o nosso Deus vai avivar muito crente que está aqui. Meus irmãos, nós lemos aí no livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 10 e no seu versículo 2. Por que daquela oração? Por que o profeta Abacuque faz uma oração pedindo ao Senhor um avivamento? Tenho eu certeza no meu coração que quando o profeta Abacuque, dirigido por Deus, faz esta oração pedindo para que Deus lembra-se da tua misericórdia, ali o profeta estava
povo havia pecado, e logo em seguida o povo haveria de passar a consequência, de pagar o preço pelo pecado. O profeta Abacuque estava vendo o futuro, o profeta Abacuque já estava vendo a justiça divina, que Deus haveria de derramar sobre o povo que havia pecado. Mas o profeta Abacuque, antes de Deus derramar a sua ira, antes de Deus pesar a sua mão poderosa sobre o povo, o profeta Abacuque começa a invocar ao Senhor. O profeta Abacuque começa a suplicar ao Senhor, pedindo para que Deus entra com a misericórdia, pedindo para que Deus tenha de misericórdia. E ele pede: Deus, aviva a sua obra, aviva a sua obra, ó Senhor. Quando o profeta Abacuque faz essa oração, ele faz uma oração de justo, porque a própria Bíblia nos diz que a oração do justo vale muito em quê? Em seus efeitos. A oração do justo tem muito valor perante ao Senhor. O profeta Abacuque era um profeta justo, era um homem de Deus, era um profeta que tinha intimidade com Deus, era um profeta que tinha uma vida de oração, era um profeta que tinha uma vida de altar na presença do Senhor. Quando ele começa a pedir para o Senhor avivar, quando o profeta Abacuque começa a pedir a misericórdia do Senhor, diretamente o Senhor ouve do alto céu e começa a atender a oração do profeta, e a misericórdia de Deus ouve sobre aquele lugar. A misericórdia de Deus ocorreu, pegou cada pessoa naquele lugar. Meus queridos irmãos, olha para cá, deixa eu abrir um parênteses para explicar para você nesta noite. O que Deus quer nesses últimos dias é que nós tenha a mesma atitude que esse profeta tem. O profeta teve uma atitude de oração, de reconhecer a sua miséria, de reconhecer o seu pecado junto com o povo. Eu creio que nessa noite, se nós unir a nossa fé, eu creio que nessa noite, se nós unir o nosso clamor diante do Senhor, a misericórdia de Deus vai descer neste lugar, a misericórdia de Deus vai alcançar o Brasil, a misericórdia de Deus vai alcançar países aonde o povo está adorando lá o Deus dele como rato, como vaca. Se nós nesta noite orar e fazer como o profeta Abacuque fez, ocorrer nos pés do Deus vivo, a misericórdia de Deus vai descer sobre a terra e Deus vai livrar mais uma vez o seu povo. Pois bem, até aqui você entendeu a oração do profeta. O profeta Abacuque faz uma oração para que Deus venha livrar o seu povo da justiça. Eu li outro texto bíblico junto com a igreja, o livro de Levíticos, capítulo 6 e o versículo 13. O que tem a ver com esse texto? Tem tudo a ver. No capítulo 6, versículo 13, vamos ver a lei, vamos ver uma ordem de Deus. Deus chega até Moisés, dando uma ordem para Moisés, dizendo acerca do altar, acerca do holocausto que haveria de ser queimado sobre o altar. E Deus dá ordem para Moisés sobre o altar. Quando eu comecei a meditar acerca do altar que havia de ser edificado, porque o holocausto, o sacerdote haveria de queimar o holocausto sobre aquele altar. E Deus diz: Moisés, fala para o sacerdote reparar o altar, arranca a cinza do altar. A Bíblia diz então que Moisés autoriza, dá ordem segundo o mandato de Deus. Quando Moisés autoriza, quando Moisés ordena o sacerdote levantar o altar, o Senhor diz então: Moisés, depois que o altar estiver pronto, depois que o holocausto estiver pronto, aí então o sacerdote vai acender lenha sobre o altar. Em primeiro lugar, não tem fogo sem altar, não tem fogo sem altar. Antes do fogo descer sobre o altar, tem que ter um altar preparado. Você lembra no livro de Reis, aonde a Bíblia diz 850 profetas de Baal, quando os 400 profetas chamam Elias para um desafio? Elias era um profeta, mas Elias era um homem de Deus, homem que tinha intimidade com Deus. Elias era um profeta que tinha uma vida perto de Deus. Elias não foge, então Elias chama os 450 profetas de Baal para o desafio. Sabe o que acontece? Elias ordena dizendo: vocês em primeiro levantem o altar, depois vai ser a minha vez. Elias deixa os profetas de Baal levantar o altar. Quando os profetas de Baal levantam o altar, então Elias começa a dizer para os profetas de Baal, dizendo: então invoca Baal,
aviva, nós temos que ter o altar. E como eu creio que nesta igreja tem crente que tem altar, prepare-se, o altar está preparado. Prepara para receber o fogo do céu. Aleluia, rabacaçupa, ademecério, mandarraçupa, que me defácia. Aleluia, o fogo arderá. Aqui eu percebo algo, que Deus não gosta de nada momentâneo. Eu entendo aqui que Deus não gosta de nada momentâneo. O que Deus quer da igreja, o que Deus quer dos seus servos na terra, é constantemente, porque a Bíblia está dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meus queridos irmãos, eu profetizo como profeta de Deus, como pregador da palavra, que o fogo que Jeová vai mandar aqui na nossa vida hoje vai ser fogo constante, vai ser fogo constante. Avivamento que Deus vai derramar sobre essa igreja é avivamento constante. Quem está preparado para receber este avivamento, começa a orar, começa a glorificar, porque Deus vai avivar a tua alma. Aviva, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica, aviva, aviva. Deus está dando lenha para crente aqui hoje, Deus está dando lenha para crente aqui hoje, Deus está dando força para crente orar, Deus está dando força para crente jejuar, Deus está dando força para crente ler a Bíblia, levantar as madrugadas e para o outro prepara, porque hoje é teu dia, prepara, hoje é a tua vez. Quem está sentindo a presença desse Deus? Quem pode adorar e glorificar a Deus por essa palavra? Avivamento constante, avivamento constante. O fogo arderá hoje sobre o altar e não se apagará. Meus queridos irmãos, o fogo que eu prego aqui é a presença do Espírito Santo. Não tem bombeiro no inferno, não tem pecado que apague este fogo, porque foi Jeová que acendeu. O fogo que eu prego aqui nesta noite não é fogo de palha, mas é fogo constante. Fogo de palha apaga fácil, qualquer vento que bate apaga, mas este fogo do Espírito Santo pode vir vento, levanta inferno, levanta calúnia, levanta fofoca, levanta maldição, levanta macumba, levanta feitiço, levanta inveja, levanta quem quiser se levantar. Não vai apagar este fogo. Este fogo é vivo, é constante, é constante, é constante. A porta séria, a aleluia séria. Eu quero te dizer nesta noite, o diabo tem conseguido apagar muitos crentes. Eu quero te dizer nesta noite, meu querido, receba, toma posse do que Deus está te dando. Deixa que venha desta graça. Deus quer avivar a tua alma, Deus quer avivar o teu coração. O significa avivamento. A palavra avivamento significa animar. A palavra avivamento significa animar. Você lembra de Josué? Livro de Josué, capítulo 1. A Bíblia diz então que o Senhor diz para Josué: levanta-te, Josué,